Fala pessoal, Sou Everton Gomes, estou de volta para o meu canal e hoje estaremos dando uma rápida passada, estudada bem breve na lei de 2019, a lei 13.869, é a novidade, né? Apesar de estar uma lei de 2019, ainda nós chamamos sim de nova lei de abuso de autoridade. Então, vamos estar aqui destacando algumas coisas muito importantes sobre esta legislação, tá bom? Então, acompanhe o meu canal, se inscreve nele, deixe o seu like, seu comentário também, que ele possa agregar algo para a sua vida, beleza? Então, vamos juntos e fortes dar uma passada aqui nessa legislação e acredito que pelo menos 80% das questões com certeza você irá matar apenas com pouquíssimos artigos que eu irei citar aqui para vocês, tá bom? Então vamos para a legislação dessa oportunidade. Eu quero conversar com vocês aqui a respeito do artigo de número 1º, mas no seu parágrafo de número 2º. Parágrafo 1º, na verdade. Olha o que diz o parágrafo 1º, para ficar mais fácil de nossa compreensão. Ele vai trazer aqui o que é que constitui o abuso de autoridade. Não é qualquer forma que configura o abuso de autoridade e nem é qualquer pessoa que responde por abuso de autoridade. Então, há algumas modalidades específicas, há uma classe específica, há uma categoria específica que irá estar sujeita a responder por abuso de autoridade. Não é qualquer pessoa. Então, o que constitui primeiro abuso de autoridade? O parágrafo 1º da lei, ele menciona o seguinte: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade. E agora ele vai dizer quando praticadas pelo agente com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si ou a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, se o agente, aquele que está provido de vínculo com a administração pública, aquele agente público, aquele agente político, que ele está com o escopo, com a finalidade de praticar uma ação, com a finalidade de prejudicar alguém, ou de beneficiar a si mesmo, ou até mesmo um terceiro. Então, se ele age por mero capricho, satisfação pessoal, essa pessoa ela caiu no abuso de autoridade. Então, isso é abuso de autoridade. A lei ela traz essa explicação e achei a explicação muito tranquila, muito boa de ser compreendida e você certamente não perderá essas questões na sua prova, beleza? O artigo 2, ele diz quem é o sujeito, quem é que aplica, quem é que pratica esse crime. Então, atente-se para o artigo 2º, que quando fala sobre o sujeito, cai muito em prova perguntando quem é o sujeito de praticar abuso de autoridade. E aqui está um rol explicativo para nós. O artigo 2º diz: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Olha que legal, servidor ou não. Então não é só servidor público que comete abuso de autoridade. Outra pessoa que não seja servidor público também pode sim incidir nessa lei. E ele vai explicar. Servidor ou não da administração direta, quem é aquelas pessoas que fazem parte da administração direta. São os agentes políticos, podemos dizer assim. Autarquias faz parte da administração indireta, mas a direta é o MUD, né? Municípios, União, Estados e DF. Então aí sim, aí nós podemos sim chamar de agentes políticos, beleza? Já ele fala também na lei da indireta, por isso que eu falei de autarquia, porque aquela pessoa também que faz parte da autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações, essas pessoas que fazem parte da administração pública indireta e direta, também elas possuem vínculo com a administração. Então, também recairão sobre abuso de autoridade. E diz aqui, ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, ou dos municípios e territórios. Compreendendo, mas não se limitando a. Então, não se limita somente a isso aqui. Então, aqui nós temos um rol que exemplificativo. Beleza?
Então esse rol aqui, ele não se limita somente aqui, a isso. Olha só o que diz. Servidores públicos e militares ou pessoas equiparadas também podem responder por abuso de autoridade, membros do legislativo, membros do executivo, judiciário, membros do MP, membros dos tribunais e conselhos de contas, beleza? Então, tudo isso aqui, essas pessoas elas podem responder por abuso de autoridade. Está muito clara a lei quando ela traz isso. Bom, então entenda isso, que algumas pessoas que não são servidoras públicas também poderão responder por abuso de autoridade. Há particulares, até como é uma exceção, mas se atenha à regra por enquanto. Parágrafo único fala o seguinte, e agora ele vai trazer a definição do que é agente público. Entenda essa definição que cai muito em prova. Eu fiz muitas questões sobre abuso de autoridade e cai muito em prova. Isso aqui que eu estou passando para você cai bastante nas suas provas, beleza? Nas suas provas futuras. Parágrafo único diz assim: reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, quem é agente público? Então ele diz, é todo aquele que exerce, ainda que permanente ou transitoriamente, com remuneração ou sem remuneração, por eleição, nomeação. Então, aquele que está com vínculo, com a investidura, com algum cargo que tenha, vamos dizer assim, uma manifesta integração ou vínculo com a administração pública. Então, essa pessoa está sujeita, sim, a responder por abuso de autoridade, e a pessoa que é agente de abuso de autoridade é aquela pessoa que exerce transitoriamente ou sem remuneração. Por que ele enfatiza isso? Porque os agentes públicos, é muito fácil nós dizermos que, por exemplo, um policial ele pode responder por abuso de autoridade, porque a gente sabe que ele é um agente público, um agente de segurança pública, um policial, um militar, ou até pessoas equiparadas a militares podem também responder por abuso de autoridade. Mas é muito fácil olhar para o policial e dizer assim, ele responde por abuso de autoridade porque é policial. Mas, veja, a lei diz que, ainda que transitoriamente, um agente público, ainda que ele esteja num cargo transitório e sem remuneração, ele pode sim recair sobre abuso de autoridade. Um exemplo disso mais clássico de todos é que nós usamos o jurado. O jurado é aquela pessoa que vai a júri popular julgar a outras pessoas que estão ali, que cometeram crimes dolosos contra vidas, cuja competência é do tribunal no tribunal do júri. Então o tribunal do júri ele julga os crimes dolosos contra a vida. E essas pessoas que são juradas estão ali, estão apenas por um dia como jurados, e nesse dia eles são sim agentes públicos. Logo, eles também poderão responder por abuso de autoridade. Outro exemplo clássico é aquela pessoa que trabalha como mesário nas eleições. Veja que o mesário não tem remuneração. O mesário ele não tem um valor que ele recebe lá para dizer assim, olha, esse aqui é o valor do mesário. Não. O mesário está de forma transitória e sem remuneração. Mas se ele obsta o direito de alguém exercer sua cidadania votando, o cidadão ali, ele olha aquela situação, pode denunciar ele ou até não precisa nem denunciar, porque se for comprovado aquele fato, a autoridade competente ela pode ali já resolver ali instaurar algum inquérito. Por quê? Porque a ação ali é pública e incondicionada. Já leve isso para sua prova. Todas as ações aqui na lei de abuso de autoridade, os crimes, todos os crimes são de ação pública incondicionada. Então não precisa de representação, beleza? Então veja só. Então, ainda que transitoriamente com ou sem remuneração, essa pessoa é agente público e pode sim responder por abuso de autoridade. Tranquilo? Então, pessoal, é muito tranquila a lei. A lei, você tem que entender que outro detalhe para você responder questões é que não cabe crimes culposos. Não temos crimes culposos nessa legislação. Você não vai ver um agente público
respondendo por abuso de autoridade porque ele praticou uma conduta culposa por negligência, por imprudência, por imperícia. Não existe na lei de abuso de autoridade crimes culposos. Todos os crimes aqui são dolosos. As condutas só cabem de forma dolosa. Outro detalhe aqui é que todos os crimes elencados, que nós vamos para essa parte dos crimes, todos os crimes elencados nessa legislação aqui, eles são passíveis de multa. Todos têm multa. Então, guarde isso para a sua prova, leve isso para a sua prova, beleza? Outro detalhe aqui sobre a questão dos crimes, que nós já iremos para lá, que está no artigo 9, né, dos crimes das penas, que não vai dar tempo para a gente ler todos os crimes. Então, como você vai ler o crime ou estudar a lei? Você vai ir no Planalto, site do Planalto, vai acessar a lei de abuso de autoridade 2019, pronto, site de Planalto. Vai aparecer no Google lá, primeiro que você tiver, você vai, clica e vai ler o Ctrl+C, Ctrl+V é o que vem de concurso. Pelo menos concurso nível médio, nessa categoria de segurança pública. É o que está vindo. Infelizmente não tem para onde o examinador. Aí vem bancas mais preguiçosas e vão querer colocar ali, embaralhar as penas, colocar a multa, tirar a multa. Então, todos os crimes, eles são passíveis de multa. E todos os crimes, eles só têm detenção. Então, o tipo de penas aplicadas só é por detenção. Não existe reclusão ou multa isolada. Então, detenção é quando vocês podem ser aplicado ali o regime aberto, semiaberto ou fechado. Então veja que na lei de abuso de autoridade os crimes todos possuem multa e todos são detenção. E as penas para que você venha marcá-las é que todas não, mas elas só tem dois tipos de penas. Uma pena é de 6 meses, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e a outra é o dobro da primeira. Por exemplo, se uma é detenção de 6 meses, a 2 anos e multa, a outra, o dobro, vai ser o quê? Vai ser detenção por 1 ano a 4 anos e multa, beleza? Então, simples assim. Uma detenção de 6 meses a 2 anos e multa, a outra detenção de 1 ano a 4 anos e multa. E eu separei aqui algumas condutas que eu acredito que são mais importantes para você levar para a sua prova, mas que não só por si só não vai exaurir o assunto. Então você precisa, na sua casa aí, baixar a lei, ler a lei e aprofundar um pouco mais na leitura, beleza? Mas eu separei aqui, para nossa curiosidade, o artigo de número 10 dessa legislação, que fala sobre decretar conduta coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Olha, eu não posso de forma coercitiva fazer uma pessoa decretar a condução daquela pessoa ali à força, sem o seu querer, para que ela venha a testemunhar. Porque ela precisa ser citada primeiro. Ela precisa ali entender que há um processo por trás de toda a situação. Então, decretar a condução coercitiva, que significa a força, o Estado irá impor força, você queira ou não. Então, decretar coercitiva, a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação, olha, não precisava, mas vai fazer ele depor, então a pena é detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Então eu achei muito importante isso aqui. Leve para a sua prova. Eu vi algumas questões com isso, sim. Essa questão já caiu. Esses artigos já caíram em prova, sim. Então o artigo 13 também aqui, eu quero que você dê uma olhada comigo no artigo 13, muito importante. Diz assim: constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Constranger o preso, entenda uma coisa, tudo que falar de constrangimento do preso vai estar errado. E quando falar de constrangimento do preso, são questões que vão falar a respeito da pena, e a pena só é uma, detenção de 1 a 4 anos e multa. Quando falar sobre constranger o preso, é como se fosse uma coisa muito grave.
É como se fosse uma coisa muito pesada. Então, o máximo da pena nessa legislação é de detenção de 1 a 4 anos e multa. E quando você vê uma coisa que é muito pesada, então assimile logo que é uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Então, constranger preso, ou quando falar em qualquer outro constrangimento, vai estar assim como a pena máxima aqui de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Então, eu falo constranger o preso aqui porque aqui vai falar mais à frente, eu não vou ler aqui com vocês, não vai dar tempo para a gente ler tudo, mas vai falar a respeito do constrangimento lícito. Porque constranger em regra é ilícito, mas o constrangimento lícito pode ocorrer. Por quê? Porque algemar alguém para a legislação é como se fosse uma exceção. Você vai algemar alguém nos casos de PRF, perigo, resistência ou fuga. E nesses casos que você vai algemar alguém, essa pessoa que vai estar algemada, vai estar passando por alguns lugares ainda algemada, as pessoas vão olhar aquela situação o quê? De constrangimento. Mas por quê? Porque essa pessoa está algemada? Porque ela agiu em algumas condutas que trouxe perigo, resistência ou fuga. Então, logo, é um constrangimento lícito. Agora, se a pessoa sem motivos nenhum foi algemada, é um constrangimento ilícito. E isso é o que? Abuso da autoridade. Abuso da autoridade. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Mais à frente você vai ver isso sim. Mais à frente você vai ver isso sim. O artigo 13 que nós fizemos a leitura é muito interessante. Porque fala também no inciso 1, veja só, o que diz: exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública. Hoje não pode mais. Você não vai ver mais um preso com o seu rosto ali normal, passando em algum noticiário, em alguma TV nacional, alguma TV mostrando ali o preso, como ele foi capturado ali, e um policial segurando ele e denegrindo a imagem dele, e dizendo esse aqui fez isso, fez aquilo. Não. Por essa lei, a novidade do abuso da autoridade, ela proíbe isso. Ela proíbe você exibir o corpo do preso à curiosidade pública. Por isso que hoje, quando nós vemos o meliante quando é preso, o sujeito quando é preso, o suspeito quando ele é detido e ali está passando, as pessoas fazem logo o quê? Embaçam o rosto dele. Estão embaçando o rosto dele. Então você não vai ver mais isso aí não. Outra coisa que mais à frente nós vamos ver, entrevistas. Os presos não estão sendo mais colocados a dar entrevistas, e quando dão assim, procura-se preservar a sua integridade. Não é algo como antigamente ou há poucos meses atrás que ocorria isso naturalmente. Trazia um repúdio maior pela sociedade, um repúdio maior por parte de muitas pessoas. Então, pessoal, constranger preso é crime de detenção de 1 a 4 anos e multa, e é abuso de autoridade. Beleza? Vamos para mais um artigo aqui. Eu quero que você veja agora o artigo 18 da lei. É muito interessante o artigo 18. Diz assim: submeter a interrogatório policial durante o período noturno, repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena, detenção de 1 ano, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Veja, submeter uma pessoa a um interrogatório no período noturno, repouso noturno, regra, isso é abuso de autoridade. Exceção, foi preso em flagrante delito 2 horas da manhã, furtando, roubando, fazendo alguma coisa ilícita. Caiu num ilícito penal e a polícia foi lá, a guarda municipal foi lá, deu voz de prisão, levou para o interrogatório policial de madrugada. Pode? Pode. Por quê? Porque aí é a exceção. Olha o que diz o artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Isso é o que? Abuso de autoridade. Salvo, exceto, se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Então é crime e é abuso de autoridade também. Eu quero ler aí de você aqui o artigo 21. Para mim é o mais importante, artigo 21, para quem faz carreiras policiais. Corre concurso de carreira policial. Manter, artigo 21, manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Olha que temerário. Olha que perigoso. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Então eu falei, quando você vê uma situação que, rapaz, parece uma coisa mais grave, então penaliza maior.
é detenção somente os crimes aqui e todos têm multa. Mas temos a detenção de 6 meses a 2 anos e multa e a detenção de 1 ano a 4 anos. Então, colocar um homem e uma mulher numa mesma cela, em lugares e espaços iguais e parecidos e no mesmo momento, pá, fica aí vocês dois juntos. Você percebe que perigoso isso é? Quão temerário isso é? Então, assimile a pena e dose na sua medida. Veja que gravidade. Então, é detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza, pessoal? Artigo 22 também é muito importante porque a legislação fala, a Constituição da gente, a Constituição de 88, ela traz a respeito da nossa casa. E a nossa casa, no artigo 5º, inciso 11, fala o quê? A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar, salvo com o consentimento do morador ou em flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por mandado judicial, por ordem judicial, expedida por autoridade judicial competente. Então, essas são exceções para você adentrar numa residência. E dizia que o que mais no final? Mandado judicial tem que ser durante o dia. Durante o dia. E a doutrina divergia. E ninguém sabia o que é dia, ninguém sabia o que é noite. Aí ficava aqueles critérios dos locais. Mas aqui a lei explica. Olha, tem certas diligências que vocês podem praticar até determinados horários. Eu não vou definir aqui o que é dia e o que é noite, mas eu vou dizer a vocês até onde vocês podem trabalhar. Até onde vocês podem cumprir um mandado judicial. Olha o que diz o artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências onde ele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Entrar sem determinação judicial é crime de abuso de autoridade. Veja que entrar dentro de uma casa é uma coisa pesada, então é detenção de 1 a 4 anos e multa. Aí eles incorrem no parágrafo 1º, incorre na mesma pena na forma de previsto nesse caput do artigo quem? Aí você vai para o inciso 3, que diz assim, olha o inciso 3, cumpre, incide na mesma pena, incorre na mesma pena. Quem? Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, muitos locais aí, delegacias, policiais iam cumprir suas diligências, quando dava 5 horas, paravam de praticar as diligências, por quê? Porque meio que já estava anoitecendo, 6 horas, parava. Agora não, a lei diz, olha, você pode sim cumprir um mandado judicial de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Então, das 5 até as 9, nem mais nem menos, nem antes nem depois. Agora, se você cumpriu um mandado de 8 horas e a diligência se prolongou para 9h30, 10 horas, 1 hora da manhã, pode? Pode. Nesse caso, pode. Porque você já pegou a diligência num percurso. Então, você não teve culpa. E as diligências levam tempo e ninguém sabe quanto tempo leva. Mas nesse caso, veja que você extrapolar as 21 horas ou adentrar a casa de alguém com mandado judicial antes das 5, você vai incidir uma pena de abuso de autoridade, de detenção de 1 a 4 anos e multa. Beleza? E o artigo de número 32, separei para vocês aqui. Bem interessante também o artigo de número 32 para todos nós. Olha o que diz o artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar ao tempo circunstanciado ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso às peças relativas às diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por exemplo, trazendo aqui um pouco mais mastigado para você, o advogado ele possui suas prerrogativas. Então, por ter suas prerrogativas inerentes à função indispensável à justiça, à administração da justiça, o advogado ele pode ter acesso ao inquérito, no caso dos autos do inquérito já documentados. Então, o advogado ele vai lá pedir ter acesso para formular uma futura eventual defesa no processo, porque o inquérito ele ainda é antes do processo, e aí você tem uma fase ali administrativa. Então o advogado ele quer dar uma olhadinha naquela fase administrativa, mas
Digamos que o delegado ainda está trabalhando naquelas peças lá, naqueles autos, e ele não pode dar para o advogado nessa situação. Beleza, tudo certo. Porém, se os autos já estiverem sido documentados, anexados, então nesse caso o advogado ele pode ir lá pedir e ter acesso a esses autos. E se a autoridade policial reter, proibir, obstar, tolher isso, então acontece um abuso de autoridade. É abuso de autoridade. Então, a regra, veja só o que diz mais uma vez: negar ao interessado, defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar ou a termo circunstanciado ou ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de informação penal, civil, administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias ressalvado o acesso a peças relativas às diligências em curso. Está em curso ainda, estou na investigação. Eu quero saber, não pode. Nesse caso, não pode. Beleza? Ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Então, o delegado ele precisa também do seu sigilo. Ele tem seu sigilo. Ele é o titular do inquérito. Então, ele não vai dar assim um inquérito de bandeja. Não. Espera eu terminar. Espera eu concluir. Espera eu terminar as futuras eventuais investigações. Beleza? Tranquilo? Então, aí a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E por último, por fim, mas não menos importante, o artigo 38 diz assim: antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção, 6 meses a 2 anos e multa. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Veja, nesse caso aqui, está meio que sendo algo inquisitivo. E o nosso sistema, ele é acusatório. Então, a pessoa que está sendo ali uma pessoa ré ou réu em algum processo, ou uma pessoa que está ali sendo investigada, ela tem a presunção de inocência. E o que se tinha antigamente, até pouco tempo atrás, é que antes de concluir as investigações, antes de tudo, já era antecipado, já era colocado na mídia que o preso ele seria sujeito a isso, que o preso praticou assim, que ele fez dessa forma, e muitas vezes o preso ele consegue reverter na justiça e explicar por que ele agiu daquela forma. E aí não há um repúdio pela sociedade nesse caso. Mas antes dele ser condenado, ele já estava pelas autoridades que iam dar sua versão do crime, dos fatos em público, nas redes sociais, das satisfações. Então agora antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluir as apurações e formalizada a acusação, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, está sujeito o delta, aquele homem que está ali à frente das investigações, o delegado de polícia civil, federal, distrital. Beleza? Então isso é um pouco da lei de abuso de autoridade. Tem algumas condutas, né? Ele traz ali o básico, quem é sujeito ativo do abuso de autoridade, quem é agente público, quem pode cometer o abuso, e traz aqui as condutas e as penas. Então leia, pratique, faça as questões, certamente você não será pego de surpresa no seu concurso. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Que nós possamos aí continuar estudando firmes e forte, e que você continue aí com afinco, focado no seu objetivo, que vai dar certo. Uma hora vai dar certo, beleza? Forte abraço, até a próxima.